E aqui, irmãos, em Mateus 28, versículo 18, essa passagem aqui fala justamente, antes de Jesus subir ao Pai, subir ao céu, Jesus deixa mandamento aos seus discípulos, né? Ele junta todos os discípulos aí que testemunharam a sua subida ao céu. E aqui nessa passagem diz o seguinte, irmão: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui a gente vê, irmãos, uma passagem que fala, né, do Filho, né, de Jesus. Jesus dizendo que o Pai deu toda a autoridade ao Filho no céu e na terra, né? E ele já passa mandamentos, ensinamentos que os discípulos sigam ensinando e guardando todas as coisas que Jesus ensinou aqui enquanto esteve aqui na terra, né? Passando para os demais, para que a sua igreja, o seu evangelho fosse espalhado por todas as nações, né? Os seus ensinamentos. Pois é, irmãos, é uma passagem muito interessante, uma passagem que deixa claro, né, que Jesus veio para cumprir uma missão, para cumprir a obra de redenção, né? Como eu já citei em várias outras passagens. Bem, irmão, essa passagem aqui de Apocalipse é uma passagem que é bem conhecida, sabe? Ela aqui mostra que João, quando estava na ilha de Patmos, né, ele teve uma visão e ele foi levado em espírito ao céu. E lá ele viu todas essas coisas. Ele foi levado ao final dos tempos. E lá ele diz assim: eu, na minha visão, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, né? Ou seja, ele viu na mão direita do que estava sentado sobre o trono, que era Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E ele continua: vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, era João dizendo, né? Porque não forem achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um de dentro dos anciões, né, que estava lá no céu: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Aí João continua: nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havido sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse cordeiro aqui que João viu, aqui está se falando de Jesus. Um cordeiro como havia sido morto. E veio e tomou o livro, quer dizer, o cordeiro, né? O Filho de Deus veio e tomou o livro da direita da mão do que estava sentado sobre o trono, né? Ou seja, o Filho tomou o livro da mão direita do Pai que estava no trono. Logo que tomou o livro, né? Logo que Cristo tomou o livro, o Filho de Deus, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, né? De Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam cântico novo, dizendo: dignos és de tomar o livro da mão, né, direita do Pai, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, né, para Deus o Pai, homens de toda tribo, língua e povos e nações. Muito bem, irmãos, essa passagem ela nos diz muita coisa, né?
ela mostra a presença do Filho lá no céu junto ao Pai, que é citado em várias outras passagens como sendo a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o verbo que se fez carne, né? Ele venceu. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, que o pai passa uma missão para o filho e o filho faz tudo de acordo com como o pai lhe citou. O pai envia o filho aqui à terra para concluir a obra de salvação, de redenção. Ele envia justamente já para o filho morrer pelos nossos pecados, pelo pecador. E assim o filho faz justamente como o pai lhe ordenou. E ele cumpre tudo direitinho. A gente sabe que ele foi tentado várias vezes aqui na terra, teve sofrimentos demais, morreu em sofrimento, mas ele morreu em obediência ao Pai, sem pecado, e com isso ele venceu. Ou seja, com o seu feito, com a sua obra concluída aqui na terra, todos os povos da terra terão a oportunidade de ser resgatados pelo sangue do Cordeiro. Porque resgatado de onde? Porque se o Cordeiro não vem e morre pelo pecador, todos já estariam no inferno. Ou seja, todos aqueles que morrem nos caminhos de Deus, que abraçam a sua obra, que perseveram nos caminhos, que creem em Jesus, no Redentor, no nosso Salvador, esse terá glória e será levado para o reino de Deus. É assim que eu vejo, irmãos. Essa passagem é muito interessante. Ela nos mostra justamente que Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele acaba com a morte, porque chegará um dia que não existirá morte mais não vai existir mais morte para os salvos. Só alegria, gozo e glória, como a Bíblia cita em várias passagens, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham entendido e o estudo sobre esse tema termina aqui. Mas eu vou apresentar vários outros temas, né, daqui para frente para compartilhar com os irmãos, porque é uma maneira de passar a mensagem, né, do que está na Bíblia para os demais. E eu sinto a necessidade, vejo que eu tenho uma necessidade de espalhar a palavra de Deus para todos aqueles que querem, né, que querem ouvir. E eu agradeço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.